Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de 2, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o Fabrício Carpinejar. Gente, o Fabrício, eu já era fã. Se vocês não conhecem, corram no Instagram dele para ver as frases que ele escreve, os textos dele, as perguntas que ele responde sobre comportamento, relacionamento. Eu sou super fã. Mas o mais legal do meu papo com ele, olha só, ele é escritor, ele é comentarista, ele é poeta, jornalista, enfim. Ele é um homem, assim, que tem muitas qualidades já, né, para começar como comunicador. Mas a minha parte preferida do meu papo com ele foi entender a história dele, né, ele pequeno, crescendo e como foi esse processo de escrever, como um processo que para ele é muito importante, né, escrever sobre a dor, sobre a alegria, e o que escrever significa. E também, mais pro final da nossa conversa, ele faz uma análise impecável sobre como a minha cabeça funciona. E eu fiquei emocionada escutando de novo, porque eu achei ele tão sensível e tão conectado, né? Entendendo, assim, a essência humana, o comportamento humano. Então eu fiquei muito feliz dessa chance de ter podido conversar com ele. Espero que vocês gostem. Como sempre, deixem lá seus comentários, tá bom, gente? Espero que vocês amem essa conversa da mesma maneira que eu amei tê-la com o Fabrício, tá bom? Um beijo, gente. Aproveitem. Eu adorei. Sabe o que, assim, olha, não sou só eu que sou sua fã, tá? Minha família inteira. E quando eu falei pra minha mãe que eu ia falar com você dela, ela falou, ai, meu Deus, eu sou muito fã. Então, mãe, estamos aqui, tá? E já falei aqui no ar pro Fabrício que você é fã também. Manda um beijo pra mãezinha. Eu já tô dando beijo pra ela. Manda, Blenda. O nome dela é Blenda. Fala, Blenda, um beijo. Brenda. Então, sabe o que assim, eu amei que hoje no final, sem querer, eu vendo o seu Instagram, acho que muita gente nova entrou, não foi? Porque eu vi que você fez uma reapresentação sua. Sim. E aí, eu passei por tudo aquilo de novo, eu falei, gente, que incrível. Poeta, autor, professor, 750 mil livros vendidos, mais, né? Enfim, tanta coisa, os seus pais. Você olha esse momento da sua carreira e você fala, cheguei onde eu queria chegar, isso é parte da sua narrativa ou nunca? Não, eu não consigo olhar para minha carreira como se eu estivesse me aposentando, de forma nenhuma. Até porque a escrita, ela é sempre atual para mim. Eu me renovo e me abasteço nela. E sempre guardo a sensação de que eu posso escrever o melhor texto hoje, agora. É um desafio alegre. Isso me motiva. Porque, de repente, eu posso captar algo muito sutil, descobrir algo em mim que nunca tinha percebido. E escrever é dançar. É dançar com os dedos, é dançar com os olhos. É o arrepio. O que me guia é o arrepio. Se eu me arrepio, eu sei que o texto é bom. Sério? É o arrepio. Olha que interessante. E não tem nada que se espalhe tão rapidamente quanto o arrepio. O arrepio é como um beijo que se espalha. Vai, né? Uma espécie de avalanche. E na hora que eu sinto que eu fico arrepiado, é que eu estou tocando em algo realmente importante. Não, porque eu pensei muito nisso, assim, isso, eu sei que você tem filhos também, eu tenho 2 meninos, eu tenho um de 7 e um de 4. E a leitura pro de 7 veio mais rápido do que a escrita, né? Só que eu sinto que, às vezes, quando a gente, em escolas, né, o jeito que a escrita, às vezes, é ensinada, ela é muito, né, ela é muito quadrada, e às vezes as crianças não se sentem. Aí eu fico pensando nessa ideia do arrepio, né, para as crianças também, para já desenvolver aquele gosto, né, pela escrita. Você acha que é alguma coisa que já dá para pensar na infância? Totalmente. É que nós cometemos um grande equívoco educacional,
interrompendo os desenhos das crianças. Assim que a criança aprende a ler e escrever, ela para de desenhar na escola. E para de se expressar. E para de reproduzir as suas angústias, os seus desejos. E entende que desenhar era uma liberdade que foi substituída por uma funcionalidade que é a escrita. E vai trabalhar sempre a escrita de um jeito triste, como um hábito. Ela não tem, a escrita, ela não vai aparecer com a mesma expressividade, espontaneidade de um desenho. E a escrita é um desenho. Em algumas culturas, a escrita é o próprio desenho. O ideograma é um desenho. A escrita chinesa é feita a partir do desenho. Você representa aquilo que está querendo dizer. E a nossa escrita meio que substitui. E a criança se torna burocrata da sua emoção. Ela pensa, eu não posso me emocionar mais. Com o desenho, ela podia se emocionar. E com a escrita agora eu não posso mais chorar, agora eu não posso rir, agora eu não posso atingir os extremos da minha sensibilidade. Eu preciso sufocar. E sufocamos. A criança entende que a escrita é um instrumento para os outros, não um instrumento para si mesma. Tanto que você escreve apenas por uma tarefa, por uma monitoria, uma tutoria, pelo professor. Você deixa de escrever para si. Já o desenho era para si. E, na medida que você colocava no desenho a árvore, a casa, o chão, os passarinhos, você sinalizava se estava confortável ou desconfortável no mundo. E com a escrita, não. Com a escrita, você obedece ordens. Nossa, o que você falou como que foi do burocrata da criança como burocrata? Essa ruptura. Gente, que forte isso. Eu não tinha pensado dessa maneira, porque mesmo eu sinto que, como você falou, para o outro, né? Quase que também, se a criança não sabe soletrar uma palavra, ela também, né? Não quero mais, então, escrever essa palavra. Eu faço outra, porque não quero que tenha aquele erro. E quando você olha o seu processo de escrita, você pensa em erros e acertos ou você pensa em processo como caminho? Porque essa questão do erro e acerto é uma coisa muito da escola, né? De prova. Se você faz certo ou errado, tem essa coisa muito... ou uma coisa ou outra. Quando eu escrevo, é como se fosse uma prova, um esporte. Eu sei que eu vou ter alguns erros. Eu tento ser o mais natural possível. Não olhando os erros, porque se você olha os erros, você não consegue evoluir ou avançar. Você empaca. O erro nunca será maior do que o caminho. O erro não pode ser maior do que o caminho. O erro não pode se tornar um obstáculo. E a criança, ela tem um dom que é ter um vocabulário mais reduzido. Aí ela usa esse vocabulário da melhor forma que ela vai encontrar. Ou seja, ela não vai dizer uma palavra se não acredita naquela palavra. Já o adulto tem um vocabulário muito mais amplo, só que é mais amplo para não dizer aquilo que quer. Para se esconder em sinônimos. Em vez de usar aquela palavra devida, você usa uma palavra capaz de disfarçar aquela.
Aí você está, de uma certa forma, escolarizando o seu instinto a não dizer o que deseja. Você habitua o seu instinto a não dizer, porque nós temos vergonha de expressar as nossas emoções. Por que a gente tem vergonha de expressar nossas emoções? Porque temos medo de não sermos aceitos, de sermos julgados e de sermos recusados. É isso. É o medo da rejeição. Aí você espera que o outro pense que você é melhor. Por isso que você não fala. Você não partilha os seus defeitos. Nós reagimos aos nossos defeitos com um pânico indizível. Juramos que aquele defeito é um estigma, que vai ser o motivo de alguém nos colocar de escanteio. Qualquer defeito. Se você tem uma gagueira, você evita de falar porque você tem medo que aquela gagueira seja percebida e você seja tratado como se fosse ofensivo. Se você tem até a mão fria, você é capaz de evitar de cumprimentar as pessoas, de dar a mão ou de abraçar, ou de fazer um carinho em alguém, porque você tem aquelas mãos frias, geladas, e quer evitar qualquer desaprovação. Tudo o que a gente faz, na verdade, é reativo, defensivo. Então, na linguagem, nós usamos o máximo de palavras para esconder quem somos. Uau! Isso olha, eu já estou aqui para mim isso é uma meditação, uma aula, ainda bem que está tudo sendo gravado, eu não preciso anotar, porque que coisa incrível. Agora, você sempre teve esse dom da escrita, porque tendo seus pais, né, sabendo quem são seus pais e tudo isso, você sentia crescendo que havia uma pressão em você também estar no meio literário, escrever, poder se manifestar dessa maneira? Ou isso nunca foi algo crescendo que seus pais falaram, olha, é uma prioridade sim, que você siga um caminho que tem a ver com a escrita, a fala, algo acadêmico? Teve essa pressão para você crescendo ou não? Sempre a pressão interna, nossa, sempre, categoricamente eu digo sempre, será maior do que a pressão externa. Sempre. Nós criamos e forjamos e cultivamos esses demônios. Eu não tive expectativas externas. E isso me salvou. Como eu recebi o diagnóstico de retardo mental aos 7 anos... Sério? Sério, e fui indicado a deixar a escola, e ninguém teria uma expectativa comigo. Mas como que esse diagnóstico veio? Assim, aos professores? Não, eu não fiquei sabendo disso, Gabi. Tá louco? Não? Não. A minha mãe, ela foi a mais sábia das mães. Porque eu só descobri esse diagnóstico aos 30 anos, quando estava procurando meu histórico escolar. Por algum motivo, eu tinha que ver as minhas notas no ensino fundamental. Aí eu olhei aquilo, um diagnóstico assim, ó, sem nenhuma dúvida, dizendo que eu tinha disfunção cerebral, que eu tinha uma idade motora muito abaixo do esperado. E aí eu fiz aquela reprise, porque a minha mãe recebeu uma penca de remédios para eu tomar, eu não tomei, ela não me deu. A escola havia me dispensado informalmente, eu era um caso perdido. Há alunos que têm anos perdidos, o ano perdido, o ano está perdido. Eu era uma vida perdida.
A minha mãe foi na escola, pediu uma licença no trabalho de 2 meses e disse para a professora, deixa comigo. Eu vou ensinar o Fabrício a ler e a escrever. Durante 2 meses, manhã, tarde e noite, eu pensei que estava de férias com a minha mãe, que eu não precisava dividi-la com meus 3 irmãos. E ela me criou jogos educativos. Jogo da amarelinha, detetive, que eu gostava muito. Bambolê, ela criou um bambolê de palavras, que eu tinha que balançando a palavra por um lado ou por outro. Eu fui soletrando e descobrindo que havia palavras dentro de palavras. Voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que os meus colegas. Uau. Gente, que mãe. Que incrível, que história. Agora eu que me arrepiei. E você nunca soube disso, você nunca sentiu diferença na escola? Quando você olha para trás e fala, mas a professora me tratava assim, ou você não consegue olhar assim naquele período e identificar? É evidente, mas assim, eu não sentia um bullying dos professores. Eu sofria o bullying dos colegas. E eles falavam o quê? Falavam... É que, para quem é feio, dificilmente ele vai ser chamado pelo nome. Eu preservei o meu nome durante toda a minha infância. Quase ninguém me chamava de Fabrício. Eu só era chamado de Fabrício na lista de chamada. Sempre me chamava de tudo que é apelido. Morcego, Placenta, Fred Krueger, Jason. Eu assim, tive um bullying sistemático. De tudo que é lado. Por isso que eu falo que quem me curou foi a escrita. Porque só escrevendo que você consegue digerir a realidade. A absorver, a entender que aquilo é um momento provisório, que aquilo não é definitivo, porque o bullying bate e fica quando você pensa que será assim pelo resto da vida. E aí eu tive que criar métodos alternativos dentro de mim para não sofrer com o medo do que poderia acontecer. O medo você começa a fazer o auto-bullying, que é evitar o convívio para evitar piadinhas e deboches. Aí eu comecei a desarmar pelo humor, autocrítica. Eu sofria mais bullying quando eu achava que eu não era feio. Quando eu descobri que eu era feio mesmo, feio no sentido de que estranho, excêntrico, diferente, mas feio, para os outros feio. Eu sempre serei feio para quem não se demora em mim, para quem é apressado. Eu sempre serei bonito para quem pode me escutar, para quem tem paciência, para me conhecer. Porque a beleza é intimidade. A beleza é quando você se importa com o outro. E a feiura será sempre quando você não se importa com o outro. E eu comecei a rir de mim mesmo, para que a piada ficasse sempre velha na boca do outro. Então, antes de alguém debochar de mim, eu já ria de mim e tirava a arma do meu oponente, do meu opositor. Foi assim que eu consegui a minha primeira namorada. A minha primeira namorada, antes foi uma agressora, fez bullying comigo. Ela me chamou de panqueca. E esse apelido pegou. E eu, ingenuamente, antes pensava que ela estava me chamando de panqueca de um jeito fofo. Eu perguntei para ela
Por que ela tinha me dado esse apelido de panqueca? Ela foi cruel. O que ela falou? Ela disse, você não viu que a sua cara é toda amassada? Aí veio o humor. Aí veio o humor redentor. Quem sofre bullying sai de cena chorando. Não ensinamos às crianças e adolescentes a arte marcial da palavra. Quem tem razão sai de cena? Não. Nós temos a razão. Então, se alguém quer me ofender e tem todo o direito para me ofender, terá trabalho. Vai ter que suar. Vai ter que ser mais inteligente do que eu. Eu não vou facilitar saindo chorando. Eu não vou facilitar com minhas lágrimas. Não vou. Eu vou dificultar o caminho de todo mundo que quiser tirar sarro de mim. Aí naquele momento eu vi, vou responder para ela. Em vez de ficar constrangido, envergonhado, enrubescido e temer que o apelido fique, eu disse, que bom, eu sou panqueca, então. Você vai me comer agora ou depois? Aquilo desmontou a menina. Ela não sabia mais o que fazer da vida. Ela viu estrelas. E nesse turvelinho de estrelas estava meu rostinho ali. Como ela viu que a estratégia de violência não teve efeito, ela parou de praticá-la. E acabamos namorando depois. Mas uma coisa que é interessante, né, pensando, e eu tô aproveitando muito essas histórias também para pensar como cuidadora, né, como pai, mãe, outros cuidadores, mas eu fico pensando, você mais novo, você sentia que você estava colocando muita energia nessa defesa e é justo isso, você ter que, né, tão jovem, ter que colocar tanta energia numa defesa e meio que você sozinho, né? Então, assim, essa questão é uma preocupação em termos de você claramente tinha uma estrutura ou uma inteligência, né, específica para conseguir sair disso, mas você acha que às vezes é muito pedido, é muita energia para crianças muito jovens em terem que sempre estar se defendendo? A minha inteligência, Gabi, foi sempre o sofrimento. Eu não tinha essa inteligência. Eu não tinha essa sagacidade. Se hoje eu penso rápido, eu me adaptei a pensar rápido para me defender. O que você fala é importantíssimo. É importantíssimo. Porque nós não temos como defender os filhos das suas dores. Não temos como colocá-los numa bolha. A gente pode sofrer ao lado deles, nunca por eles. E é o mais difícil para a paternidade e a maternidade. É quando você ensina a criança a andar de bicicleta. Aquela cena em que você está empurrando a criança e solta as mãos é uma das cenas mais desesperadoras, porque você precisa confiar que a criança não vai cair, que o filho não vai cair, e você tem que pedir para que não olhe para trás. Porque se olhar para trás, a criança, o filho vai cair. E a gente não pode prender o filho no nosso umbigo. Nós preparamos o filho para o mundo, não para nós mesmos. Todo filho é uma despedida. A gente deve prepará-lo
para que ele possa resolver as suas adversidades sozinho. O afeto, ele é uma potência, mas a gente não pode usar o afeto excessivo para criar uma dependência. Uma dependência emocional. E sempre que eu sofria bullying, sim, eu tinha que usar essa energia para me conhecer. Não era energia perdida, desperdiçada. Eu sabia que não seria fácil. A vida não pede ninguém para tirar os óculos para bater na gente. A dor não pergunta a nossa idade. Em nenhum momento a dor será educada e chegará... Qual a sua idade? Então você será poupado. É da nossa condição encontrar tristezas na alegria e alegrias na tristeza. Quem é realmente feliz não é aquela pessoa que não sofre. É aquela pessoa que não olha unicamente o sofrimento. E isso foi algo... Porque isso para mim me parece... E eu sou filha de psicóloga, tá? Então eu tenho essa parte que pra gente crescendo, meus pais sempre foram muito, especialmente minha mãe, sempre quis que a gente conseguisse falar o que a gente sentia, que a gente se expressasse, até levando a gente para médico, explica a você onde tá doendo. Que bonito. Pergunta a você, né? Tinha muito essa questão, mas o que... A sensação que eu tenho, até te escutando, que é até uma sensação, gente, para quem tá escutando a gente, eu fico quase hipnotizada escutando você falando, mas me parece que isso também foi algo cultivado na sua casa, em termos do valor de também se defender e usar as palavras e se expressar, ou isso foi cultivado diferente para você, dos seus irmãos? Como que isso, tudo isso que seu conhecimento tão profundo com você mesmo, né? Ou pelo menos essa vontade de se conhecer e esse interesse foi algo cultivado na sua casa? Foi, eu sou filho de 2 escritores, 2 poetas. E sou de uma linhagem de contadores de histórias. E ler, para nós, é uma peça natural e corriqueira. Ler não é estudar. Ler é autoconhecimento. Os livros em casa estavam sempre espalhados pelas mesas, pelas cabeceiras, como se fossem jornais. Eles eram amassados. Se meu pai estava lendo e eu aparecia para querer um colo, ele me colocava no seu colo e ele, com o livro ali em cima, eu poderia desenhar no livro enquanto ele lia, e ele não ficava me censurando. Ou seja, eu não entendi o livro como algo sagrado que criança não pode mexer, dobrar. Não. Aí eu fui sempre ler para estar com os outros. Eu não lia para estar sozinho. Quem apenas lê para ficar quieto, isolado, não sabe o valor da leitura. Quer algo mais afrodisíaco para um casal do que toda noite um dos dois lê um capítulo em voz alta? Ler o mesmo livro. Você pode ter até outras leituras. Hoje vamos continuar nosso livro? Sim, vamos. Hoje é sua vez de ler. Se você dormir, lucro, porque você vai dormir
com a voz do outro dentro de si. Você vai ficar muito mais cúmplice do outro pela leitura. A gente costuma fazer isso com série. Imagina se o outro assistir a série quando não estamos assistindo. Não, proibido. Proibido. Por isso que você assiste sem o outro ver e depois finge que não tinha assistido. Finge surpresa. Só tem que se controlar para não fazer nenhum spoiler. Mas a leitura é isso. Por que a gente não divide a série de um livro? E isso foi me dando instrumentos para ver que o meu sofrimento não era nada sobrenatural. Que os outros sofriam como eu. Por isso que a gente lê e descobre, mas isso aqui eu já pensei, mas isso aqui eu já senti. Então eu não sou sozinho no mundo. E você vai formando uma tribo. Os nossos autores prediletos é uma família, é uma tribo, que nos ensinam a doer menos. Assim como nossos artistas, nossos músicos, nossos cineastas, nossos pintores. Eles expressam aquilo que você pensava que fosse indizível e intraduzível e vê, nossa, meu sofrimento não é tão grande assim. Porque se a gente não conta o nosso sofrimento, por isso que é tão importante o que a sua mãe fez, não conta o nosso sofrimento, a gente vai achar que só nós estamos sofrendo aquilo. Dor guardada aumenta. Aumenta. Você já fez bastante terapia? Você também você já faz e é algum tipo específico que você gosta? Não, eu tenho minha psicanalista. E o que eu mais gosto dela, da Mercedes, é que ela ri de mim. Mas deve ser uma super sessão. E digo mais, não, é ótimo. Por tudo, por decifrar sonhos, por poder ter essa calma de um espelho falado, porque o terapeuta é um espelho falado. A gente tem um espelho da imagem, mas a gente precisa de um espelho da voz, né? E o terapeuta é isso. E eu não abro mão de fazer terapia, ainda mais alguém que lida com uma profissão tão perigosa quanto o escritor. Quer mexer em avalanches, ter a sensibilidade exposta. Eu sou inteiramente a flor da pele. Eu sou uma orquídea. Não tem. Eu sou totalmente a flor da pele. Que foi algo que minha mãe me ensinou. Não se protege. Você pode realmente ter mais dissabores, mas vai ter também mais sabores. O meu corpo não é fechado. O meu corpo é absolutamente aberto. A vulnerabilidade é minha força. Eu não tenho vergonha das minhas dúvidas. Não há amizade que não possa ser feita a partir de uma dúvida. E não há amizade por certezas. E como que isso se materializa nas mídias sociais? Porque é um pedaço complicado, né? Eu sinto. E você tem quase 1 milhão de seguidores lá no Instagram, e vira e mexe eu vejo que você responde perguntas, né, das pessoas que mandam. E são umas perguntas complicadas, às vezes, que eu falo, gente, eu não sei o que eu falaria, mas você pega as perguntas que podem ser mais à flor da pele, agora faz sentido, né, escutando você falar, mas como que você resolve essa questão da intimidade, vulnerabilidade nas mídias sociais, que às vezes é algo, né, que as pessoas se escondem atrás daquilo? O nosso papel nunca é resolver, o papel de ninguém é resolver. Porque seria uma atitude autoritária, de fora para dentro. Quando você
Gabi, está angustiada. Você está angustiada porque tem uma dúvida. Mas vê só, uma só dúvida. Se eu criar mais dúvidas em você, acabou a tua angústia. Você não resolve a angústia solucionando a dúvida, mas trazendo outras dúvidas capazes de mostrar que aquela dúvida não vai reinar sozinha. Aí você fica muito mais tranquilo. Se tem outras dúvidas, eu não tenho que fazer nada agora. Eu não preciso fazer nada agora. E é isso que eu faço nas minhas redes sociais. É trazer outras dúvidas, tornar a convivência com as dúvidas mais saudável, para que a pessoa nunca entre num processo extremista, tudo ou nada. É sair desse processo, que é um processo masoquista, é um processo que você vai perder o seu valor, e que você acha que está numa encruzilhada, que só tem um caminho a tomar. Quando a gente traz mais dúvidas, você reabre as questões, a pessoa é capaz de arejar, e a pessoa é capaz de enxergar além daquela ferida. Eu não sei se fez sentido. Não, faz total sentido. Porque, assim, o que eu fico pensando com essas mídias sociais, né? Que às vezes eu tava até pensando nisso outro dia. Quais são temas que a gente pode falar sobre nas mídias sociais pelos stories ou gravar um vídeo e tal, mas às vezes eu não sinto que é um diálogo, porque às vezes eu falo um monte de coisa no stories, daí as pessoas mandam comentários, e aí eu respondo, mas eu já acabei com aquele monólogo, né, que eu tive, então aquela troca. Então o que eu acho que eu adoro do que você faz, o jeito que você faz com as suas mídias sociais, essa questão de pegar às vezes perguntas que podem parecer muito grandes e muito, né, avassaladoras, e aí quebrá-las no sentido de falar como que a gente digere isso, né? Exato. E aí desarma um pouco as pessoas de estar naquela posição de ataque. Eu preciso do meu, né, do meu prêmio agora, aquela Exato, coisa imediatista. É isso. E justamente, nós reagimos muito mal quando o amigo nosso está mal. A gente não sabe o que fazer. E o que a gente precisa fazer? Alguém está sofrendo por uma separação, por um amor que acabou. Você deve fazer algumas perguntas tão especiais para esse amigo. Você já sentiu isso antes? É a primeira vez que você está sentindo? O que mais você lamenta do relacionamento? Aí, de repente, o amigo vai dizer, eu lamento porque a gente tinha programado uma viagem, a gente ia morar junto. Não. O que você lamenta que perdeu do que você fez, não no futuro, do que você fez, o que lamenta? O que a gente pode fazer com o amigo é ajudá-lo a se aprofundar. Porque toda dor, e aí vem um paradoxo, é rasa. Nós nos afogamos numa poça d'água. É rasa. Se você se aprofunda, você vê que aquela dor, ela é antiga, ou já teve uma igual, ou você já passou por isso, ou você nem deseja aquilo. A gente evita de pensar naquilo que aconteceu e somos tomados e arrebatados por um sentimento de impotência. O que você pode fazer ao amigo é que ele se movimente nesse cenário. Que ele consiga perceber coisas que ele não consegue perceber porque não sai do lugar. É uma coisa muito física. Se você sente uma pontada, você vai ficar parado. Você não vai querer caminhar. E o amigo é esse que vai. Vamos dar uma volta pelas palavras, vamos dar uma volta pelas lembranças, vamos ver melhor.
Porque é tudo um processo de negação. A gente não quer enxergar o óbvio. Gente, eu só tô pensando agora em todas as coisas também. Agora, essa questão da dor é rasa e que a gente se afoga em poças. Enfim, todos os seus posts que eu vejo, eu tiro foto de tudo, né? E dá pra virar camiseta. Eu não sei como você não tem merchandising, porque tem que virar caneca, camiseta, tem que virar tudo isso. Eu sou de uma linhagem dos postais. Dos postais. Boa. Eu sou de uma linhagem que toda foto tem a data atrás. Se tem uma foto, eu quero escrever alguma coisa para a pessoa. Eu quero escrever alguma coisa para mim. Acho que a gente precisa migrar cada vez mais da fotografia para o postal. Escreva algo a respeito daquela imagem. As redes sociais poderiam produzir uma transformação pessoal monstruosa se as pessoas se importassem muito mais com a legenda do que com a imagem. Uau! Sim. Porque é um exercício maior também, né? De pensar na legenda, né? Você tem que pensar, não é para a interpretação só do outro, que seria só botar a foto. Exato. Aí você vai ter que se mostrar na legenda. E você não quer se mostrar. Porque você não quer se comprometer. Você não quer assumir o protagonismo. Aquilo que você sentiu. Declarar realmente que você gosta de alguém ou de algo. E as legendas são as mais negadas. É verdade. É verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E durante esse ano inteiro de Covid, né? E ainda estamos, né, nessa pandemia, isso para alguém que escreve, isso foi algo produtivo para você? Ou foi o contrário? Sobrevivência. É muito difícil a sobrevivência emocional. Não tem quem não tenha passado dos limites na pandemia, limites mentais, intelectuais, porque foi uma sobrecarga violenta. Você passa a se economizar. Você não sabe a hora que vai acabar aquilo, você não sabe quando vai ser liberado, você não sabe quando voltará uma pretensa normalidade. E eu fui, de uma certa forma, racionando o Fabrício. É até por uma questão de respeito. Você não consegue soltar uma gargalhada como antes. Depois de 500 mil de mortos. Não consegue. Você muda. Você tem o respeito, tem uma decência. E escrevi muito. Isso foi importante para mim. Porque eu vi assim, se eu tô assim, a minha esposa deve estar assim, meus filhos devem estar assim. Então, eu preciso cuidar da minha saúde para não ser grosseiro com quem já está frágil demais. São coisas mínimas que a gente pode fazer e adotar no nosso dia a dia. Uma delas é não gritar pelo outro. Não ficar chamando o outro por gritos dentro de casa. Tipo, se alguém tá no banheiro, não adianta ficar gritando, não sei o quê, vem isso. aqui! E isso é um gatilho para o pânico. Outra pessoa vai se sentir meio assaltada, vai se sentir meio aflita, vai parecer que está fazendo alguma coisa de errado, vai ter que interromper alguma coisa. Não faça isso. Vá até lá e fale. Você vai perder esse tempo de ir até lá e falar. Sim. Mas vai gerar uma cordialidade, uma educação que todo mundo vai ficar mais à vontade. É um hábito muito simples.
mas que isso dá para faz fazer uma diferença uma no diferença. conjunto. No Agora, conjunto só se da você obra. estiver no banho sem toalha, daí dá para Ah, gritar? No não, pelo banho sem amor de toalha? Deus, sem toalha, sem papel higiênico, pelo amor de Deus, aí sim, né? Mas assim, para qualquer outra coisa, cadê minha coisa? Você viu minha coisa? Não, tá, chega lá perto. Chega. Eu não estou achando, não diga uma coisa, não estou achando tal negócio. É que nós atalhamos quem mais amamos. Acreditamos que, me conhece, eu não preciso ser educado, não preciso ficar sendo formal. A gente entende que formalidade é se isentar da educação, uma coisa muito estranha, né? Não. Verdade. Aí nós somos mais educados com os estranhos do que com os nossos afetos. Sim. Nós, Sim, isso até, às vezes a gente até fala isso de filho, né? Pelo menos eles são ok em lugares públicos, em casa pode, se eles fazem não, coisa, as pessoas não acham que é ruim isso, né? não, é a postura, ela precisa ser trabalhar em casa, porque você fica muito mais tempo em casa. Sim, especialmente agora. E se a criança é educada em casa, ela vai ser na rua. Mas se ela for educada somente na rua, ela não vai ser em casa. É verdade, isso eu acho muito interessante. Eu sei que o nosso tempo está quase acabando, mas eu acho muito interessante nessa questão que meu marido é americano e aí com a gente, né, criando os meninos, e eu falei alguma coisa que um deles fez, né? Eu falei, nossa, que coisa, eu falei, que coisa mais feia, né, fazer isso. E ele falou para mim, em inglês, né? Ele até falou, uma coisa, falar, não sei o que uma coisa é feia. Para quem? Para quem que é essa audiência que está falando que o que eles estão fazendo sabe assim, acrescentar isso? E para mim mudou muito essa ideia que eu usava essa palavra, eu cresci com essa palavra, né, sendo usado, que uma coisa que eu não fazia direito era uma coisa feia. E aí eu fiquei pensando como tudo é tão externalizado, né? Como você começou essa sua fala, que a gente tudo é pelo medo do outro, tudo é do outro, é o que o outro vai achar, e como isso vai receber. Mas o que para você, Fabrício, na sua vida, porque o que ainda você sente que você tem que trabalhar, mas que pode ser um gatilho para você pensar que é para o outro, ou para os outros, ou para sua audiência que você está escrevendo, que você está falando? O que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar tudo ao mesmo tempo, sempre. Mas é que Não. você, para mim, me parece muito bem resolvido em tudo. Eu quero um pedaço da sua autoconfiança para mim. Só um pedacinho. Mas, assim, algo que para você ainda você fala, nossa, isso daqui é uma coisa que eu Eu tenho acho que todo mundo pode ter essa noção. Se você está triste, mas tem alguém para dividir a tristeza, você é feliz. Se você é feliz, está feliz, e não tem com quem dividir a alegria, você é triste. E o que eu costumo fazer é não reclamar mais do que agradecer. É manter essa medida. Porque se você reclama a todo momento, você está dizendo que está no lugar errado. Sim. Mas aí você fala, reclamando, também é uma questão disso falar alto ou na sua cabeça ficar essa questão? Porque, por exemplo, eu penso, né, eu tenho a minha atitude, normalmente eu não tenho orgulho disso, mas a minha proteção é pensar no pior cenário. Sempre minha proteção é essa, né? Que tudo de ruim, tudo de errado que pode acontecer, e é o oposto do meu marido, que ele sempre fala, por que você já tá nessa, né, no cenário ruim, se nem chegou? O que seria de tão errado na vida se você pensar positivo? Então, assim, controlar a sua cabeça, agradecer Mas se você me permite entrar na sua cabeça, Gabi, sim, posso entrar? Me por convida? favor, sim. Você tem esse mecanismo de esperar o pior porque, por algum motivo, você acha que só o pior é seu. Sim.
você acha que toda alegria que possa surgir na sua vida é de alguém, de uma outra pessoa. Aí você, mesmo sendo extremamente inteligente, extremamente sensível como você é, que eu conheço você de outras encarnações, você ainda acha que não é tão inteligente assim e não é tão boa assim. Aí sempre que acontece alguma coisa boa na vida, você acha que vão te tirar e vão te dizer que isso aqui não é teu, isso é meu. Com certeza. Você faz alguma coisa, não, isso aí é sua mãe, que é assim, é o seu pai, que é assim, isso é o seu marido, que é assim, isso é a sua equipe de trabalho, que é assim. Por isso que você acha que quando chega o pior, é o único momento que você pode dizer, é meu. Haja terapia. Porque é verdade, é exatamente isso. Eu nunca tinha colocado dessa maneira. É exatamente isso. É o único momento que parece que ninguém vai querer aquilo. Ninguém vai querer. E ainda você pode dizer, olha, eu falei que ia acontecer isso. Eu sou a rainha disso. E não é que você diz, eu falei que ia acontecer isso, você assume o pior como seu. Você se apropria daquele pior. É como se, como você avisou que iria acontecer, aquele pior é seu. Sim. Mas enfim, é bom saber disso porque eu tento corrigir isso, especialmente com meus filhos, né? De como eu falo, porque eu tento ser o oposto. Não, mas você não precisa fazer nada, você só precisa não fazer isso. Não fazer isso. É deixar de fazer isso, porque o resto vai acontecer naturalmente. Sim. Porque os teus dons e teus bens são seus. Ninguém pode meter a mão. Não existe isso. Não existe ninguém querendo brincar com teus brinquedos. Mas, de novo, eu preciso do cartão postal disso, da camiseta e da caneca, para me lembrar disso sempre. E a última coisa que eu ia perguntar, e talvez você já tenha isso, mas você tem o seu próprio. Porque eu fico pensando, ou um podcast, ou algum lance de pílulas diárias para a gente escutar caminhando, algo assim, porque é uma coisa meio de calma e é uma coisa assim real, autêntica, sabe assim? Não é frases por frases. E eu acho que isso para mim me move muito. Não sei, você já pensou em outra maneira de estar na cabeça das pessoas, tranquilizando toda essa população? De verdade, porque seus livros são fantásticos, o que você escreve no Instagram, tudo isso, mas eu fico pensando, nossa, se eu tivesse uma pílula diária de Fabrício que eu andasse caminhando, escutando, como se fosse um mantra. Não, tô viajando. Não, eu não é uma boa acho ideia. Que as redes sociais são um pouco disso. O que eu tento é não me policiar, no sentido de que eu sei que o melhor de mim vai aparecer no encontro, como esse nosso encontro. E eu nunca pensaria ou falaria isso se eu não estivesse escoltado pela sua luz, Gabi. Sim, gente, assim eu começo o meu final de semana muito feliz. Mas é isso que a gente tem que procurar na vida. Esse atrito da ternura. Tu pode escolher o esbarrão, pode escolher o abraço. Obrigado pelo abraço. Eu já falei que era a última pergunta, mas agora é a última mesmo. Não tô me aguentando. Mas eu fico imaginando para os seus filhos, eles pedem muito conselho para você, eles vão muito para você. O que eu faço sobre isso? O que eu falo sobre aquilo? Ou é diferente, né? Porque todo mundo nas mídias sociais está te pedindo ajuda, conselho, o que você falaria, mas é igual com seus filhos? Não, diferente. A gente não tem que esperar o filho falar. O filho pode falar ou não falar. O importante é você disponibilizar a sua experiência de vida.
Então eu sempre estou comentando o que aconteceu no meu dia, o que eu pensei, o que eu achava que ia acontecer, o que realmente aconteceu, o que eu senti, o que eu poderia fazer. E converso com meus filhos, eles são adultos hoje, mas eu sempre conversei com eles como se fossem adultos. Eu sempre falei com a maior franquia, hoje o mês está terrível, não está entrando nada de dinheiro. Eu estou pensando em fazer tal projeto para fazer esse projeto para... aí eu ligo, nossa, deu certo o projeto. Eu me senti muito bem. Eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo para baixo. Parecia que eu não estava sendo valorizado. Vê só que bobagem. Porque a gente sempre acha que não é valorizado porque tem pouco tempo. Você vai deixar mais tempo com as pessoas, vai ver, o valor vai aparecer. Eu converso com eles. Assim, na boa. Pergunto para eles, como tá? Fez isso? Brinco, conta uma piada. A gente se desenvolve também muito por filmes, né? Assistimos filmes. Tá tendo o Festival do Rio, teve o Festival do Rio, teve o Festival de Cinema de São Paulo, então a gente sempre tem que assistir um filme por dia, assistiu ou não assistiu. É isso, eu acho que você precisa ter espaços com o filho sem pensar que você está doutrinando. Esqueça por um momento que você precisa deixar um legado. Não. Querer ser inesquecível, ser inesquecível é para ser involuntário. Se você quer ser inesquecível, nunca dá certo. Adorei. Nunca dá certo. Que fantástico. Olha, que prazer imenso poder conversar com você. Me sinto tão honrada de ter essa horinha, só aqui 1 a 1, né? Porque, como eu te disse, eu sou a maior consumidora, eu tô sempre vendo, né, seus vídeos, aprendo pra caramba, mas que honra poder ter essa hora, né, pra chamar de minha. Parabéns pelo teu trabalho. Que legal, adorei. E pela tua acústica. Tem pessoas que têm acústica. Eu tô dentro do meu closet, dá pra ver? Não. A acústica tua nem parece um closet, parece, sabe, realmente daqueles... aquelas... teto alto. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, no caso, a gente penduraria alguma coisa, mas é que eu me escondo pra poder ter o melhor som, porque... Mas é muito bom. Esse som aí, de dentro do armário, é o melhor. Não, mas adorei. Fantástico, Fabrício. Fico super feliz, hein? Também. Um beijo e conte comigo pra sempre. Vamos conversar de novo. Com certeza. Um beijo. Foi isso, gente. O que vocês acharam da minha conversa com o Fabrício? Incrível, né? Viu o que eu falei ali no finalzinho, quando ele me analisa da melhor forma possível? Nossa, eu ainda penso nas palavras dele. Mas eu espero que todo mundo aí tenha também pego algo para si mesmo, em termos de como que é, né, a gente passar pela nossa vida e quais são as maneiras que a gente passa por dor, por sofrimento, por alegria, como que a gente batalha, conquista, como a gente processa essas coisas e como o nosso autoconhecimento nunca acaba. Então, Fabrício, eu fico super feliz que você topou a nossa conversa e obrigada de verdade pela generosidade, não só da conversa comigo, mas também de tudo que você faz para tantas pessoas que te seguem pelo mundo. Então, gente, vão lá no nosso Instagram, o Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, estrangeirapodcast@gmail.com. E, de novo, super obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.